Bom, gente, você sabe o que é? Vou até ler aqui, ó, porque o nome, ó, ceratocone. O nome é bem sugestivo e a gente não pensa, não a maioria das pessoas, numa doença, né? Não pensa na área de saúde, mas é sim uma doença que pode causar cegueira. Ainda existem muitas dúvidas, os números até assustam um pouquinho. Então, a partir de agora, para ter um maior esclarecimento sobre a campanha Junho Violeta, que alerta contra as questões que envolvem essa doença, não contra a prevenção, né, do ceratocone. Nós vamos conversar agora com o oftalmologista Daniel Silveira. Ele está aqui ao meu lado e a gente vai falar principalmente sobre os números, sobre os dados do Ministério da Saúde. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia News. Bom dia, muito obrigado mais uma vez voltar a essa emissora que sempre nos abriu a porta para levar o melhor da saúde ocular aos nossos telespectadores. Bom, as deficiências visuais são muitas e o Brasil apresenta número alto também em todas as doenças que a gente se refere à questão visual. E a preocupação é muito grande. Nós vemos que não só a partir de uma certa idade não, né, gente? As crianças já usam óculos. Nós temos vários tipos, e o senhor pode explicar melhor do que eu, de doenças que podem afetar a nossa visão. Mas essa que não é uma doença, como eu vinha falando nos bastidores com o senhor, não é popular. Então eu gostaria que o senhor inicialmente explicasse para a nossa audiência o que é o ceratocone. O ceratocone, Edna, na verdade, o nome já diz, é uma córnea, que é a camada mais importante do nosso olho, responsável por 80% da nossa visão, é uma lente. E o ceratocone, ela deforma essa córnea e dá uma forma cônica. Então, pegando o pé da letra, seria o quê? Uma córnea no formato de um cone. Na verdade, a córnea ela é uma lente asférica. Então seria uma deformação da córnea? Uma deformidade da córnea. Pronto. Tá? É uma doença bilateral, ataca os dois olhos, mas de forma assimétrica. Um olho um pouco melhor do que o outro, ou um outro pior do que o outro. E isso tem uma conformidade muito grande, como você falou, atinge uma camada muito especial, que são as crianças, adolescentes, até os adultos de 30 anos. Né? Por quê? Porque a córnea do jovem é uma córnea muito mole, uma córnea, explico para os pacientes como se fosse uma gelatina, muito moldável. Eu imaginei quando você falou, bem molinha. Bem molinha. E a gente tem que ter um pouco de cuidado para os fatores de risco, que é isso que a gente vem batalhando no consultório, nos hospitais, no dia a dia. O senhor falou no perfil, num dos pontos do perfil, que é a idade. Existem também outros pontos que a gente já pode identificar de maior incidência do ceratocone? Com certeza. O ceratocone ele tem duas formas que podem ser atingidas. A forma adquirida ou a forma hereditária. 10% mais ou menos são hereditários. Ou meu pai, ou minha mãe, ou um dos meus irmãos tem a doença, eu posso vir a ter. Porcentagem menor, menor. Né? Porém, 90% dos casos é de forma adquirida ainda. Devido ao quê? Uma criança ou um adolescente que tem uma rinite, uma sinusite, uma bronquite, uma asma, uma dermatite. Por quê? Porque a mucosa que reveste nossa pálpebra internamente é a mesma que reveste a nossa orofaringe, né? A região do nariz, tudo nessa da garganta, nessa área. área. Quando nós estamos, por exemplo, numa crise de alergia, a primeira coisa que vai coçar é o olho. Exato. E a criança ou adolescente coça o olho e leva a uma deformidade do colágeno da córnea, gerando ceratocone. E a gente, sem saber, às vezes orienta certo as crianças e até adultos mesmo, a gente às vezes passa a mão no olho e a nossa mão está sempre com poeira, com bactéria, enfim. Não é bom, tanto pelo ceratocone como por outras doenças, a gente está passando a mão nos olhos. Bem, dito isso do perfil, doutor Daniel, como é que a gente pode começar a ver quais são os primeiros sintomas de que a gente possa estar com essa deformidade? Certo. O primeiro sintoma, a gente sempre associa a uma parte alérgica, né? A criança que coça os olhos, olho vermelho, irritados, com sensação de areia. Mas quando está instalado o início do ceratocone, é como se fosse uma dificuldade num grau de uma pessoa. Sim. Embaçamento visual, dificuldade, por exemplo,
em estar em ambientes muito luminosos. Ele pode começar assim, esporadicamente ou vai paulatinamente mesmo? A gente vai percebendo? Porque eu já ouvi e já tive caso comigo mesmo. De repente a vista ficar embaçada, você esfrega o olho, continua embaçado, depois volta normal. Exato. No caso do ceratocone, quando ele começa esse embaçamento, essa dificuldade, que a gente chama de imagens em fantasma, aí a pessoa passa, não, eu vou no oftalmologista que deve ser um óculos, alguma coisa desse tipo. A gente já pensa nisso. Né? Então, o oftalmologista é capaz, é um profissional que ele vai fazer uma gama de avaliação e pode pedir até uns exames complementares para até descartar a possibilidade de uma doença dessa como ceratocone. Certo. Identificada a doença, dado o diagnóstico, qual é a orientação que normalmente vocês especialistas dão para a pessoa que é portadora do ceratocone? O primeiro tratamento que você tem que comunicar aos pais de crianças e adolescentes e a comunicar aos adultos jovens é: não pode de forma maneira coçar os olhos. E para isso nós temos uma gama de colírios à base de lubrificantes, de remédios antialérgicos. Às vezes, quando é muito grave a alergia do paciente, a gente pode lançar a mão de medicamentos à base de corticoide ou de imunomoduladores. Uma vez o ceratocone instalado e não melhora, por exemplo, com óculos, às vezes tem ceratocone que com óculos melhora. Né? Depende do grau. Pouquíssimos casos. Mas às vezes você tem que lançar a mão, por exemplo, de lentes de contato. Não só a lente de contato, essa molinha que a gente vê no dia a dia para pacientes míopes, por exemplo, mas lentes mais rígidas para que possa levantar o ápice da córnea, que é onde é o problema do ceratocone. Então, a lente de contato, essas rígidas, levantam o ápice da córnea para melhorar a qualidade visual daquele paciente. Nós também temos, que é bom falar, alguns procedimentos cirúrgicos, como os crosslink, que nada mais é que uma reação química de uma raio ultravioleta com vitamina B2, fazendo com que haja uma reação química, fazendo com que aquela córnea de um jovem, por exemplo, de 15, 20 anos, se transforme numa córnea de um paciente acima de 30. A cirurgia pode ser feita em qualquer faixa etária? E aproveito para perguntar, é uma opção ou a cirurgia é quando realmente já chega até, como em outras doenças, no nível que não dá mais para lente, para usar a lente? O crosslink, por exemplo, essa radiação que eu lhe falei, se você detecta uma criança com ceratocone e em 4, 6 meses você vê que está tendo uma evolução, crosslink de cara. O crosslink serve para tentar parar a doença. Quando o paciente tem esse acompanhamento com lente de contato ou ele é intolerante ao uso, você pode lançar a mão do segundo tratamento, que é o chamado anel intraestromal. O anel, sim, ele melhora a qualidade visual do teu paciente. Também na cirurgia? Na cirurgia também. São segmentos de plástico dentro do olho, da córnea, que a gente bota para segurar ou remodelar o ceratocone. Certo. Quando nenhum desses casos, Edna, ou o paciente não consegue fazer um crosslink, fazer um anel, é intolerante ao uso de lente, aí, infelizmente, a gente tem que lançar a mão do transplante de córnea. Pronto. A Daniele, lá do Conjunto João Emílio Falcão, está aqui parabenizando a nossa entrevista e perguntando se a criança coça muito o olho, a gente já tem que ficar em alerta? Sim, como eu falei. O senhor tinha até pontuado as alergias têm que ser controladas. As alergias têm que ser controladas, não só pelo oftalmologista, acho que é importante, o oftalmologista, o alergologista, o pediatra, o otorrinolaringologista, essa equipe multidisciplinar é importante para tentar melhorar esse ato de coçar da criança. Bom, e quando é que realmente a doença chega ao ponto de cegar as pessoas? Quando ele tem quando ele afina a córnea, quando ele tem um afinamento muito protruso, que você vê que as últimas camadas da córnea, por algum motivo, ele pode até romper, tem rupturas, né? Ou, quando nada disso que eu te falei, melhora, nenhum desses fatos. Como eu gosto de falar, o ceratocone, ele pode cegar? Pode cegar, porém, pode ser uma cegueira reversível, porque existe o transplante de córnea. Sim. É diferente do glaucoma, que eu posso usar colírio, laser, cirurgia, mas a doença está andando. A doença está evoluindo. Né? E nós sabemos que o ceratocone, ele evolui até mais ou menos 30, 35 anos, quando por si só, fisiologicamente, a córnea do paciente fica dura.
Então o ceratocone não consegue progredir. Por isso que nas pessoas mais idosas ele não Exato, atinge tanto, por isso né? que eu sempre falo, eu nunca peço tanto para meus crianças chegar aos 30, porque eu sei que depois dos 30, 35, diferentemente, vai ter algum caso de piora do ceratocone. Você vai viver com ceratocone, o que você teve para trás dos 30 anos, mas depois dos 30 não tem como evoluir. Pronto, então para você que ligou agora, que está sintonizado na gente, está coladinho na gente, nós estamos conversando com o Dr. Daniel sobre o ceratocone, que é uma doença que há prevenção, nós estamos no Junho Violeta, mas que nós temos que tomar muito cuidado. Eu sempre me preocupo com a questão das pessoas mais vulneráveis, que estão em situação, melhor dizendo, de vulnerabilidade social e que não têm um poder aquisitivo para cuidar de certas doenças, até na prevenção mesmo às vezes, embora hoje o sistema público ofereça, né, tanto o SUS como algumas instituições e entidades, alguns apoios ou até tratamento. No caso do ceratocone, o SUS faz atendimento, é um tratamento caro e quanto à cirurgia também, doutor, o senhor pode esclarecer essa parte para a gente? Sim, sim, foi importante você falar, porque a gente ainda pega casos muito esdrúxulos, vamos dizer assim, que chegam em nossas mãos, como você falou, pessoas mais vulneráveis, pessoas que moram nos interiores, nos povoados dos interiores, exato, que não têm condição de ter esse atendimento de atenção primária e básica de uma avaliação oftalmológica. Mas respondendo a sua pergunta, hoje no SUS nós temos condições de fazer um atendimento, um diagnóstico. Tem agora, pelas últimas normas do SUS, a gente está tentando ver se consegue fazer o crosslink pelo SUS. Ainda não está tão totalmente batido o martelo. Mas lente de contato ainda não conseguimos fazer pelo SUS, infelizmente. Infelizmente. Anel ainda não conseguimos fazer pelo SUS. E o transplante que se faz muito pelo SUS, isso, né? Eu digo sempre assim, é um fato onde niveliza todo mundo. O paciente fala assim, mas eu quero pagar, eu quero fazer um transplante. Eu falei, gente, a fila de transplante é única. É o único momento que todo mundo é igual também naquele momento. E o transplante de córnea, como muita gente fala, muita gente pensa, Edna, que eu quero fazer o transplante de córnea. É rápido, é simples. Não é. O transplante de córnea pode levar a uma rejeição em qualquer momento da vida. É delicado como qualquer outro transplante, é muito delicado. Doutor? Graças a Deus, Edna, com esses artefatos, o crosslink, com as lentes, com os anéis, com os colírios, com a conscientização da população, daí o Junho Violeta, isso, a conscientização da população mais importante, em não coçar os olhos. A prevenção é tudo, né? Porque a gente sabe que a maioria da nossa população não tem um poder aquisitivo alto, ou mediano até. Então, é importante que a gente não adquira a doença para não ter que fazer um tratamento e não ter, às vezes, que chegar a uma situação como essa de cegueira. Então, né? essas políticas públicas que a gente está fazendo, hoje, cada vez mais, a gente chega, com o ceratocone, chega menos ao transplante. Eu lhe digo aqui, eu estou há 7 anos que eu voltei de São Paulo, da minha residência, dos meus fellows. Eu operei, graças a Deus, um olho só de transplante de córnea. Olha, então, hoje, as nossas armas que a gente tem para combater essa doença é muito grande. E gosto também de falar aqui que esse Junho Violeta, ou Violeta Júnior, é uma campanha não nível Brasil. É uma campanha nível mundial, desde 2018, desenvolvido por um grande professor do Rio de Janeiro, Dr. Renato Ambrosio Júnior. Eu gosto de falar esse nome porque é o idealizador. Isso, é referência, né? E é no mundo todo, Edna. No mundo todo, a gente vê gente na Grécia, vê gente nos Estados Unidos, vê gente na Europa fazendo essa campanha, porque nós sabemos que o ceratocone, ele machuca não só o paciente que tem, mas machuca a família, os pais. A doença, né, acaba envolvendo todo mundo, né? Todo mundo da família. Eu ainda tenho só um tempinho para fazer mais uma perguntinha para ele, Lores. Pronto. Então, assim, aproveitando que a gente está falando do Junho Violeta, está falando de uma doença que leva à cegueira, a gente conhece muitos casos de outras doenças e de pessoas que poderiam estar enxergando até hoje, mas por conta da não prevenção, perderam a visão ou têm baixa visão hoje. Então, aproveitando a sua presença, o senhor pode também fazer
dar uma mensagem para o nosso telespectador sobre a prevenção de uma forma geral e nos dizer quais outras doenças que a gente pode ter na questão da oftalmologia? Eu sempre gosto de falar isso em consultório. A prevenção é tudo. Às vezes tem mães que levam crianças, doutor, eu estou trazendo só de rotina. Eu falo, tá de parabéns, mãe. Tá de parabéns, pai. É isso que a gente quer. A gente não quer consultar e tratar você trazendo uma criança com uma doença que pode levar à cegueira. Então, hoje, como prevenção maior, geral, a gente tem que ter cuidado para a prevenção do glaucoma, que é a maior causa de cegueira irreversível. Tem que ter bastante cuidado, é uma doença silenciosa, não dá sintoma. Normalmente é aquele paciente que vai fazer um óculos só e o oftalmologista orienta, vê algumas avaliações e consegue fazer a detectação do glaucoma. A catarata ainda é a maior causa também de cegueira, né? Só que irreversível. Sim. Como você falou, tem muita gente que deixa chegar a catarata ao nível mais alto para procurar ajuda e às vezes é muito tarde. Temos também a DMRI, que é uma degeneração da mácula relacionada à idade, e temos a diabetes. Então, são 4 doenças também que tem que ter bastante cuidado. E por último, que eu gosto sempre de orientar, principalmente nossos colegas médicos, oftalmologistas, nossos grandes apoiadores são os professores de colégio que nos mandam muito. É o quê? A maior causa de evasão escolar, Edna. Pois é. Grau. Problemas de grau. Miopia, hipermetropia e astigmatismo. É, porque se a criança não enxerga bem, não vê bem, ela não vai ler bem. É taxada como... Vai se sentir mal. É taxada como déficit de atenção, é taxada como déficit de comportamental. É só um óculos e baixa um óculos. Então, por isso que a gente está fazendo campanhas agora, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com o último fórum que teve semana passada, o 7º Fórum da Saúde Ocular, que foi em Brasília, sim, onde reunimos 138 parlamentares, entre senadores e deputados, para a gente melhorar essa condição de atendimento oftalmológico no âmbito do Brasil. Muito obrigada, doutor Daniel Silveira, por mais uma vez estar participando aqui de uma entrevista no Sistema Dia de Comunicação. É sempre muito importante falar de saúde e sempre é muito importante também ter um especialista como o senhor, que a gente aproveita e tira logo todas as dúvidas. O seu contato, então, nas redes sociais, para quem quiser fazer contato com o senhor, ter maiores esclarecimentos, porque o tempo é curto, né? Então, de repente, pode esclarecer ou até lhe procurar mesmo como profissional. Eu agradeço sempre a oportunidade. Eu acho que a TV O Dia sempre me deu essa oportunidade. Eu acho que é o 3º ano consecutivo que eu venho aqui falar sobre ceratocone. A gente fala também sobre outros eventos, outras campanhas. E quem quiser seguir, a gente tem lá no nosso Instagram, sim, Silveira Daniel. Ótimo, normalmente eu fico postando algumas coisas sobre algumas doenças, muito ou bom, entrevistando algum colega de uma área de especialidade da oftalmologia. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Um prazer, um bom dia para o senhor. Bom dia para você.